TV Câmara de Palhoça. Senhor presidente, eu vou pedir vista desse projeto. Sabe por que eu vou pedir vista desse projeto, senhor presidente? Porque nós precisamos considerar algumas questões e, de repente, se Vossa Excelência quiser suspender a sessão por mais 5 minutos, nós poderíamos conversar e eu posso até liberar de vistas esse projeto aqui, diante da manifestação que há necessidade de fazer. Nós não podemos perder de vista, rapidamente, senhor presidente, nós não podemos perder de vista que o artigo 144 da Constituição Federal diz que é dever do Estado promover a segurança pública, tá? E nós não podemos perder de vista também que o artigo 170 da Constituição Federal fala da função social da empresa. A empresa, ela tem uma responsabilidade perante a sociedade na medida que ela é a fomentadora de renda, a fomentadora de desenvolvimento econômico e de geração de empregos. Eu percebo aqui numa leitura retida que eu fiz há instante, por isso acabei me perdendo até aqui na ordem, que há uma pretensão do poder público de impossibilitar o funcionamento de cafés, conveniências, restaurantes em período posterior às 24 horas, ou seja, às 0 horas. Tá? Então, quer dizer que das 0 horas até às 7 horas, da 1 hora até 7h59, não vai ser permitido o funcionamento aberto desse tipo de estabelecimento de comércio. Ora, em todas as grandes cidades do Brasil, para quem gosta de viajar e tem a oportunidade de conhecer outros centros sociais do país, pode perceber o funcionamento de estabelecimento comercial, além do período da meia-noite e da 1 hora, sem que isso represente um prejuízo para a segurança pública. Tá? Então, dentro desse entendimento, senhor presidente, eu acho prejudicial a decisão do Poder Estatal, da Prefeitura de Palhoça, a revelia do que propõe a lei, no sentido de permitir o exercício da atividade de comércio, criar essa regulamentação e essa vedação concomitante. Tá? Isso, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos correndo o risco aqui de colocar nas costas do comerciante que possui esse tipo de estabelecimento o ônus de diminuir a sua carga de trabalho e, ainda assim, de ter que pagar o alvará de funcionamento, o IPTU, o FGTS do empregado, o salário do funcionário no mês, enfim. Eu acho temerário, no meu entendimento, e principalmente na condição de presidente da Comissão de Indústria e Comércio do município, a gente criar uma imposição nessa medida, transferindo o ônus da responsabilidade da gente ter moradores de rua andando aleatoriamente pela nossa cidade, nas costas do funcionamento desse tipo de estabelecimento. Eu acho que nós, vereadores, deveríamos fazer uma conversa em conjunto aqui. Eu sei que o prefeito vai ter maioria aqui para tomar uma decisão, mas eu entendo que a gente deve respeito aos proprietários desse tipo de estabelecimento. Tá? Porque são eles que pagam as contas do poder público, eles que sustentam o poder estatal através da atividade de comércio e de empresário deles, e aí a gente transferir uma determinação para que eles parem de funcionar num período em que eles possam estar lucrando, tá? Eu acho que é temerário, eu receio estar aqui contribuindo para a aprovação de uma lei que possa trazer um prejuízo financeiro, um prejuízo funcional para essas empresas. Essas são as minhas considerações, vereador, presidente. E por isso eu sustento a vista desse projeto. Tudo bem, terminando a votação, eu vou dar parte ao vereador primeiro, antes de dar a vista para o vereador, será dado conforme tu solicitou, tá? Mas eu vou concluir primeiro a votação. Os vereadores já assinaram aqui, peço aqui os vereadores que não assinaram que assinem, por gentileza, para que a gente possa concluir a votação. Ô, presidente, só para complementar, vereador Jean, no artigo 114, onde você mencionou sobre a meia-noite e 1, ele fala aqui, né, consumo no local destinado após a meia-noite a ponto de retirada, bem como para a teleentrega. Deixar aqui claro, vereadores, que o projeto, até meia-noite, a gente sabe do que as ocasiões que dão mais reclamação nessas confrarias, principalmente que passa da meia-noite, e de fato tem que ser relevado, né, o que gera o emprego, renda,
Mas aqui não fecha, tá, vereador? O teleentrega e o ponto, no caso, a maioria, igual uma farmácia hoje. Ela vai lá e fecha sua porta para evitar assalto, então ela vai ter o atendimento compatível ao horário aqui estipulado. Então, não fecha à meia-noite. Vereador, eu tenho a humildade aqui de poder dizer ao senhor que eu posso estar equivocado no meu entendimento. Eu não trabalho com isso aí, eu tenho escritório de advocacia. Agora, é possível que a gente precise, de repente, conversar com 2, 3, 4 pessoas desse segmento para a gente entender qual é a necessidade deles. Eu entendo, gosto muito do discurso do vereador Alexandre, de que nós precisamos criar ações para poder inibir esse tipo de prática. Acho profundamente correto a orientação que o prefeito está dando. Agora, nós não poderemos transferir o ônus dessas ações para uma classe segmentada, está entendendo, que tem um estabelecimento funcionando e que certamente do rendimento que gera da madrugada é que possibilita ele pagar no final do mês o empregado, pagar no final do mês os seus tributos. Eu entendo, vereador, eu posso estar totalmente equivocado no meu entendimento e tenho essa humildade, mas eu creio que a gente precisava chamar pelo menos alguns representantes dessa classe e perguntar para eles. Eu sei que nós estamos aqui utilizando o poder estatal de simplesmente dizer o seguinte, ó, o Estado pode e ponto final. Só que nós temos que parar com isso, o povo já não aguenta mais pagar a conta alta que o Estado constitui, está entendendo? Então, nós precisamos chamar essas pessoas e perguntar para eles, olha, como é que funciona? Se a gente fechar da meia-noite, vai te dar prejuízo? Se a gente deixar só uma janelinha aberta, você vai se sentir mais seguro? Vai cair o teu movimento? Como é que você acha que a gente... Ó, pode fechar que não tem problema nenhum. Agora, eu acho que a gente tem que ter cautela, porque hoje, quantas empresas nesse ramo de atividade está funcionando no município? Ponto de interrogação, nós precisamos saber. Agora, nós precisamos saber quantas pessoas estão trabalhando nesse segmento. Será que se nós fecharmos, nós vamos gerar um problema? Eu acho que nós temos que ter a responsabilidade de não criar um novo problema para solucionar um problema que nós estamos tentando solucionar. Essa é a minha manifestação. Questão de ordem, senhor presidente. Doutora. Eu queria dizer que concordo 100% com o vereador Jean. É um projeto interessante, mas eu acho que tem que ser melhor analisado e melhor debatido. Ele pode ter algumas consequências. Então, se o vereador Jean não manter a vista dele, eu peço vista também. Eu acho que, não estou dizendo que vou votar contra, mas eu acho que ele tem que ser melhor analisado com um pouco mais de cautela. Ele não tem que ser aprovado assim, às pressas, porque eu acho que ele tem várias consequências. Bom, concluída a votação, está aprovada a comissão. Eu, antes de eu dar vista ao vereador, que já foi solicitado vista pelo vereador Jean, conforme ele disse que tivesse melhor explicação, ele revia a vista dele, eu gostaria que o nosso vereador, que já foi secretário de Segurança Pública, possa dar algumas explicações, se for possível também, não sei se o vereador vai ter condições, explicar o conteúdo, para que todo vereador saiba o que está sendo aprovado e o que sabe que as consequências do projeto na aprovação ou na rejeição. Gentileza, vereador. Senhor presidente, respeitando a manifestação do vereador Jean, do vereador Neném, esse projeto de lei, essa emenda, veio para essa casa porque um dos grandes problemas, desde quando eu fui secretário, eu como agente de segurança pública, um dos grandes problemas do nosso município, que hoje gera muita ocorrência para a Polícia Militar, que já tem um efetivo pífio, é a perturbação de sossego, né? Como bem mencionou o vereador André aqui, no texto da lei, não impede que o comerciante deixe de vender, em momento algum, está na lei. A partir da meia-noite ele vai poder vender normalmente, só que não beber no local, que é o que ocorre a situação da perturbação do sossego. É um regramento do poder público para tentar sanar um pouco dessa situação. O problema do efetivo não... O efetivo policial é um problema do Estado, obviamente. O município, mais uma vez, está tentando agir com isso. Vai prejudicar alguém? Não discordo, vereador Jean. A gente também tem o comerciante. Só que também precisamos criar regras. E eu cito aqui, quando eu fui secretário de Segurança, a Guarda do Embaú. A Guarda do Embaú era um local que as casas noturnas iam até as 5 horas da manhã. Sem alvará, 5 horas da manhã. Quando eu assumi aqui, meu amigo Ricardinho, que Deus o tenha,
foi uma vítima dessa omissão do Estado. Foi uma vítima dessa omissão do Estado. Foi porque quando ele estava aqui no verão, antes de falecer, 3 dias antes na casa do meu pai, ele reclamava da baderna que virou a guarda do Embaú. E uma das situações que eu bati na mesa quando assumi aqui com os comandantes e com o delegado regional na época, foi colocar todas as casas lá às 2 da manhã. E hoje está lá regrado, tem policiamento, a gente não faz 5 anos que não tem uma ocorrência lá. Os comerciantes reclamam para mim. Ah, Alexandre, não tem como botar para as 3, botar para as 4. Ah, a Praia do Rosa está indo até as 4 da manhã, é turista. Eu sei que é. Só que assim, gente, a gente tem que poder ponderar tudo, né? Também o comerciante, obviamente, eu não estou aqui querendo ser mão de ferro, querer defender uma situação que seja mão de ferro para prejudicar o pagador de imposto, como diz o vereador Jean, mas a gente também tem que começar a pensar um pouquinho na segurança pública, gente. Isso aí é com pessoas em situação de rua, isso aí é com N situações da sociedade que a gente vai relevando, quando vê, cai tudo nas costas da segurança pública, que é o que é cobrado. Então, assim, ó, peço que os vereadores, que bom que nós estamos aqui para discutir, né? Eu acho que a democracia é isso, tem um contra, o pró, né? A gente tem que discutir, como o vereador Neném falou, realmente, só que assim, gente, a gente precisa também tomar uma atitude, precisa, às vezes, votar e desapontar algum ente da sociedade, mas eu não vejo problema nenhum de uma conveniência funcionar até a meia-noite e ela poder funcionar até as 6 horas da manhã vendendo sem beber no local. Porque o que está tratando ali é a perturbação do sossego, né? Esse é o meu ponto de vista. Tá bom, senhor presidente? Senhor presidente, por gentileza, eu entendo que há um paradoxo muito grande na manifestação, principalmente do vereador Alexandre, neste momento. Nós queremos libertar uns e prender outros. É isso que nós estamos querendo fazer. Nós queremos proibir o comerciante de poder trabalhar, determinando a ele que ele feche as suas portas 1h da manhã, para a gente tentar combater uma liberdade avançada que a incompetência estatal está permitindo que aconteça. Com relação ao caso da guarda do Embaú, vereador, quero dizer ao senhor o seguinte, realmente inibiu um pouco das ações que outrora se praticava na guarda do Embaú, com a redução do horário de funcionamento dos bares, dos estabelecimentos noturnos da guarda do Embaú. Com isso, acabou matando a realização de eventos e de lazer que se tinha na guarda do Embaú e acabou potencializando o turismo da cidade de Garopaba, logo ali vizinha, que realmente funciona até as 4 horas. Eu, às vezes, frequento aquele local e que tem um forte policiamento da Polícia Militar trabalhando lá e atuando. Então, a guarda do Embaú, a gente pode, inclusive, mencionar o que aconteceu recente. A guarda do Embaú funciona até 1, 2 da manhã? 2 da manhã, mas continua acontecendo lá pequenas práticas de furto, pequenas práticas de violência. Inclusive, no domingo à tarde, por volta das 14 horas, eu estava na casa, na guarda do Embaú, fui almoçar lá no domingo, e uma senhora com um senhor e 2 crianças estavam procurando o policiamento porque havia sido furtado da bolsa deles o celular e a carteira. E não tinha policiamento na guarda no domingo, às 14 horas. Logo em seguida, chegaram 2 viaturas da Guarda Municipal, que aí sim trouxe uma sensação de segurança no local, mas não havia polícia militar no local. Teve uma operação muito grande no final de semana lá, e eu fui informado por comerciantes que ocorreu casos de furtos também no final de semana. Tá? Inclusive, parece que uma motocicleta foi furtada e foi abandonada posteriormente na Praia do Sonho. Então, gente, eu acredito sinceramente, senhores vereadores, com toda a humildade aqui, que vai ser temerário a gente criar uma prisão para os comerciantes e liberar essa situação, para poder fortalecer os atos da segurança pública. Eu acho que tem outras medidas, inteligência, mais policiamento, mais operações,
Eu acredito que esteja, eu não vou entender mais que o senhor, porque o senhor é da área da segurança pública, aqui eu estou falando apenas como representante da população. Mas eu acho que nós deveríamos chamar aqui comerciantes desse segmento para entender o que eles pensam. Se eles entenderem que, olha, gente, vamos fechar porque vai ser bom para nós, contem com o meu apoio, eu estarei junto. Mas, neste momento, eu acho temerário. Tá? É a minha Vereador Jean, manifestação. só um pouquinho. Com relação à comparação que o senhor está fazendo com Garopaba e a Praia do Rosa, eu desafio o senhor a pegar as estatísticas de violência da Praia do Rosa e da Garopaba e comparar com Guarda-Embaú. A gente está discutindo aqui crimes, não é furto. Furto é um crime, óbvio. Né? Não estou falando que não é um crime, mas é um crime de menor potencial comparado com tiroteio, homicídio, que eu citei aqui o Ricardinho, por exemplo, que por anos, na Guarda do Embaú, era uma baderna, teve situações de viatura da Polícia Militar ser virada de ponta cabeça, porque a Polícia Militar não entrava na Guarda do Embaú. Isso eu falo de carteirinha, e isso eu tenho as estatísticas, e mostra ao senhor como a Guarda do Embaú hoje é um lugar muito mais seguro, mas muito mais seguro do que Imbituba, Garopaba, Praia do Rosa, Ferrugem. Tá? Não, são situações, não foi só a questão do horário, foi as barreiras que foram feitas, que são feitas, né? Teve uma situação aí que realmente o senhor, comigo também, argumentou, e com razão, que as barreiras não estavam sendo tão feitas lá na Pinheira, e começou os furtos, como o senhor está relatando. Hoje, por exemplo, eu recebi pelo meu Instagram uma moradora dizendo que a Casa do Soco tinha sido furtada hoje à tarde. Então, assim, ó, furto, né, são crimes de menor potencial que acontecem em países de primeiro mundo. Né? A gente não vai ficar também ileso. Só que, com certeza, essa situação do regramento dos horários lá na região sul surtiu muito efeito. Tanto que a gente teve os 5 anos que eu fui secretário, cada ano um verão mais seguro, com as estatísticas ali, eu posso demonstrar para o senhor. Inclusive, o prefeito de Imbituba, numa situação, falou para o prefeito Eduardo Fresco o que você estava fazendo em Palhoça, que estava indo os malandros tudo para a Praia do Rosa. Porque, me desculpa a palavra, vagabundo não gosta de polícia perto. Tá bom, vereador? Vereador Alexandre, me permite? Me atentando aqui à matéria que está sendo discutida, eu vejo que, eu concordo com o vereador Jean, que a gente precisa, eu que fui secretário da Fazenda também me preocupo com a questão da economia local, e aqui o projeto trata de bares, de estabelecimentos de conveniência, confrarias. Nós sabemos que a questão da perturbação de sossego, ela se dá pelos locais que aceitam que as pessoas comprem a sua bebida e fiquem no local bebendo, que eu sou contrário a isso. Então, vejo que vale aqui, quando na matéria é dito a proibição de mesas, de cadeiras, nesses locais, mas a partir do momento que um estabelecimento deste, ele não vende mais para consumo no local, eu não vejo problema em ele poder realizar a entrega. Então, teria que ter uma análise com calma, como disse o vereador Jean, porque eu acredito que não vai gerar perturbação de sossego. Se você estiver na sua casa, com a sua família, no Natal, vamos supor, à meia-noite, meia-noite e meia, e você precisar comprar alguma coisa, ao invés de sair, você pode pedir pelo teleentrega. Então, a gente precisa se atentar, e concordo que não podemos aceitar perturbação de sossego, algazarra, música alta nesses locais, porque a gente precisa respeitar as famílias, mas é um projeto que nessa questão é sensível para a gente diferenciar esses estabelecimentos que causam algazarra e os estabelecimentos que geram emprego, que trabalham de uma maneira muito séria. Então, eu concordo com o vereador Jean de a gente ter a sensibilidade de analisar essa questão. Muito obrigado. Continua, vice-vereador, então. Solicitou, vai ser dado vista à mesa, concede vista ao vereador Jean.